Atividade de matemática do livro. Hoje nós vamos fazer da página 30 até a página 33. Então vamos lá sobre o que é. Ler e interpretar informações em tabelas. Nós estudamos já tabelas, a gente vem fazendo, né? A gente estudou até tabela em português, o que era um gráfico, o que era tabela, como que tipo de texto. Que é muito usado na matemática, né? Matemática e nas outras ciências, né? Que outras ciências? Ou vocês estudam matemática, mas depois vocês vão estudar biologia, vocês vão estudar química, estudar física, tem muitas tabelas. Quem for fazer qualquer coisa na área de exatas, engenharia, arquitetura, tudo vai estudar bastante gráficos e tabelas, tá bom? Mas não é só isso, nós estudamos bastante sempre, né? Então vamos lá. A escola Mente e Corpo incentiva seus alunos a praticar atletismo e ginástica. Observe o registro que a escola fez do número de alunos participantes dessas duas modalidades esportivas nos últimos anos. Então, olha, 2014, 2015, 2016 e 2017. Então, ele colocou na primeira coluna o ano. Na segunda, o número de participantes de atletismo. E na terceira coluna, o número de participantes de ginástica. Então, se a gente for ler linha a linha, olha essa primeira linha aqui, ó, é as informações, né? Então, o ano, o número de alunos de atletismo e de ginástica. Nas segundas, terceira, quarta e quinta linha, o que nós temos? Ó, aqui nós temos o ano, os anos que eles estão falando, e o número de cada um. Então, só que quando a gente lê a tabela, a gente lê por linha. Ó, em 2014 foram 200 de atletismo e 100 de ginástica. 2015, 300 de atletismo, 200 de ginástica. 2016, 500 atletismo, 300 de ginástica. 2017, 600 e 600. Então, quando a gente lê linha por linha, a gente lê as informações de cada um. Então, aqui, ó, geralmente é a primeira, ou seja, no ano de 2014. E aqui nós temos duas informações do ano de 2014, certo? Bom, depois agora nós vamos analisar isso. Em 2014, qual a modalidade que tinha mais praticantes, ou seja, atletismo ou ginástica? Em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número, que eram iguais? Que ano que foi? Qual é a modalidade que teve maior aumento no número de participantes de 2014 para 2017? Qual que aumentou bastante o número? Qual que aumentou mais, né? Então, como é que eu só vou saber? Eu vou fazer 2000, o número de 2017 menos o número de 2014. Qual que vai dar o maior número, né? A diferença. D. Complete as frases a seguir de modo que tornem as afirmações verdadeiras sobre os dados da tabela. De 2014 para 2017, o número de praticantes de atletismo aumentou em, atletismo tinha 200 e foi para 600. Então, 600 menos 200, 400. Então, aumentou em 400 participantes. E agora vocês vão fazer do resto. Tanto o número de praticantes de atletismo quanto o número de praticantes de ginástica sempre aumenta ou diminui ou permanece igual de um ano para outro. Somente em 2017 o número de praticantes de ginástica se aumentou, diminuiu ou igualou ao número de praticantes de atletismo. Último aqui. Em 2014, o número de praticantes de atletismo era quanto? Era maior do número de praticantes de ginástica, era menor ou era igual do número de praticantes de ginástica, o número de atletismo. Então, se um era maior ou menor que o outro. Virando a folha, né, a página aqui. O Centro Médico da Cidade Alegre é feito um controle semestral da quantidade de consultas médicas
nas diferentes especialidades. As informações sobre os atendimentos 2018 nas especialidades de ortopedia, cardiologia e oftalmologia estão na tabela a seguir. Então, aqui nós temos, em 2018, o número de consultas. Em ortopedia, cardiologia e oftalmologia. Aqui tem no primeiro semestre e no segundo, certo? Pois que especialidade teve aumento de consultas entre o primeiro e o segundo? Entre o primeiro e o segundo, qual que aumentou? Tá? Qual especialidade? E qual diminuiu? Teve um que aumentou e um diminuiu. Qual? Ou quais? Certo? Acho que só tem uma. Uma de cada. Que especialidade se manteve estável no número de consultas? Ou seja, qual especialidade ficou igual? C. Quantas consultas foram realizadas nessas especialidades no ano 2018? Juntando tudo, em 2018, quantas foram? Qual dessas especialidades ou número de médicos especialistas deve ser maior? Qual você acha que tem que ter mais médico? E por que vocês acham que tem que ter mais médicos? Qual dessas, né? Na sua opinião, a quantidade de médicos especialistas em ortopedia deve ser maior ou menor do que a quantidade de médicos especialistas em cardiologia? Qual que você acha que deve ter mais médico? Em ortopedia ou cardiologia? Por que você acha? Escreva 3 afirmações que possam ser feitas em relação às informações. Ou seja, fala 3 frases, né? Construa 3 frases que tem que é correta a gente olhar a tabela. Então, para terminar, mas tem 2 folhas ainda. Vamos lá. Escreva a ordem de grandeza dos números em cada caso. Número de dias de um ano, ó. Quanto dia tem um ano? Número de metros de 1 quilômetro. Quantos metros tem 1 quilômetro? Número de dias de um mês. E o número de metros de 15 quilômetros. Para escrever aí. 2. A maratona é uma prova de corrida em que os atletas devem percorrer 42.195 metros. Os atletas participando na Maratona das Olimpíadas do Rio de Janeiro, no município de Rio de Janeiro, em 2016. Aqui é a foto. Represente o número no quadro seguinte. Qual que é a dezena de milhares? Desse número aqui, ó. Então, esse número aqui, você vai colocar aqui. Qual que é a unidade, qual que é a dezena, centena, unidade milhar, centena milhar, etc. Decomponha o número considerando o valor de cada algarismo. Então, o que nós vamos fazer? Ó, 42 mil, ó. O número não é 42.195, então nós vamos fazer, ó, 40 mil mais 2.000 mais 100, até chegar. E se você tivesse que arredondar esse número, para qual número que arredondaria? O que você acha? Vamos arredondar esse número. Aqui vocês podem escolher se para unidade de milhar ou para dezena de milhar. Pode escolher, fica tranquilo. Depois você vai colocar verdadeiro ou falso para cada afirmação. Lembrando, ó, menor, ó, parece um 4. Então, o menor para esse lado, ó. Até vou apagar aqui para fazer melhor, ó. Como é que eu sei se é menor ou maior? Ó, tem 2, ó. Menor e maior. Como se eu fizesse um risquinho aqui, ó. Ó, não parece um 4? Parece mais o 4. Então, menor. E esse, ó, não parece um 7? Ó, é o maior, tá? Então, esses são os símbolos. Então, ó, 43 mil maior, ó, aqui, ó, maior que 38 mil? Sim, verdadeiro. Então, vocês vão fazer nos outros números aí. Opa! Oh, essa folha. Observe a quantidade de votos que cada candidato recebeu e em seguida responda as questões. Ó,
O Jaime teve 24.978, a Adriana 89.987, o Marcos 87.876 votos. Ordene os candidatos de acordo com a quantidade de votos recebidos, da maior para o menor. Então, quem teve mais votos vem primeiro, depois o segundo, depois o menos votado. Quantos votos Marcos precisaria para vencer a eleição? Ó, Marcos é esse. Quem venceu? Ele não foi o primeiro, né? Quem foi? Foi a Adriana. Quantos ele tinha que ter para vencer? Ele tinha que ter pelo menos um voto a mais que ela, certo? Leia as dicas e descubra o número formado pelos algarismos. Ó, é o número entre 50.000 e 60.000, ou seja, maior que 50, menor que 60. É um número ímpar. O algarismo das dezenas é metade do algarismo da centena, quando adicionados totalizam 6. Ah, então vamos pensar. Um é metade do outro e os dois juntos dá 6, ó. Então, eu tenho um número x mais um número, ó, não é metade do algarismo das centenas? Ó, da dezena é metade. Então, eu tenho x e o outro não é metade? Ou x dividido por 2. Ou esse vale 2x, e esse vale x, e esse vale 6. Ó, que número? 2 vezes um número, mais esse mesmo número dá 6. Vamos pensar. Se fosse metade, 3, mas 3 não dá. E se a gente colocasse 2? Será? Vamos tentar. Então, não posso responder aqui, tem que pensar. Já respondi demais, já dei até uma dica. Então, um número mais a metade, ou 2 vezes um número mais um número dá 6. Vê o que vocês acham que é mais fácil. O algarismo das dezenas de milhar, ó, da dezena de milhar. Não é nem 7 nem 3. Então, daí escreve o número aí, ó. Tem os números aqui. Vamos lá, vamos pensar. Então, aqui, ó, o que a gente aprendeu aqui um pouquinho melhor? E essa é a nossa atividade de matemática de hoje.